Alimentação, sono e treinamento. Qual desses três é o mais importante para cuidado da saúde e evolução dentro da academia? Vem comigo que é o que a gente vai discutir agora no nosso vídeo. Fala galerinha, Gui Barros aqui e hoje vamos falar sobre essa tripla convergência, alimentação, sono e treinamento. Qual desses três é o mais importante? Qual que eu não posso deixar de fazer e qual que eu posso, porventura, em um dia deixar passar? A gente vai entender melhor aí o que isso representa dentro do nosso corpo, dentro da manutenção da saúde e também dentro da evolução do treinamento. Mas antes, não esquece de dar aquele joinha no vídeo aqui para dar uma moral para esse canal. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e lembra que aqui é um canal interativo, então eu preciso muito do seu comentário. Primeiro, para eu saber o que você achou do vídeo e segundo, o que mais você quer encontrar aqui no canal, para tirar suas dúvidas, seja sobre treinamento teórico ou prático. Então, manda aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você está achando e o que mais você quer encontrar no canal. Então, vamos lá agora entender sobre essa tripla convergência. Muito bom, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos informativos, eu vou ser técnico, mas aquele técnico objetivo, que você vai saber entender. Nada técnico muito aprofundado para a gente não acabar se perdendo muito aqui no vídeo, tá? A ideia é que você, indivíduo comum, quando eu falo indivíduo comum, é uma pessoa que treina porque sabe dos benefícios, mas não é da área da saúde. Então você vai conseguir entender todas as informações que eu vou te passar aqui, tá? Primeiro vamos falar sobre essas três partes mais importantes. Acho que a base, né, da evolução, do cuidado da saúde, está entre esses três apoios aqui, que é alimentação, saúde e sono. Então, qual que é assim o que não pode faltar, o que é mais importante? Se eu fosse efetivamente classificar um dos três, primeiro, acho que vai ser aquele clichêzão, né, que os três são muito importantes, a gente não pode deixar de fazer nenhum dos três, porque eles são primordiais aí para o cuidado com a saúde. Então, realmente, se fosse classificar, eu colocaria os três assim na mesma base para falar, ó, sem o treinamento não vai rolar, sem a alimentação não vai rolar, sem o sono não vai rolar. Esses três, eles são muito importantes. Mas se eu fosse colocar um grau de importância, qual que a gente tem que dar mais atenção? Vou falar assim o que a gente vai dar menos atenção para mais atenção e vou explicar o porquê. Primeiro, o que a gente vai dar menos atenção dentre os três. Ó, grava bem. Tudo que eu falar aqui não é que, esse aqui é o menos importante então, que o Gui falou. Não, entre os três a gente vai ter assim um que não é tão importante e o mais importante você vai entender o porquê, tá? Então, muita atenção em tudo que eu vou falar aqui. Primeiro, o que seria menos importante eu colocaria o treinamento. Por que o treinamento? Por mais que muitas das vezes a gente não tenha muita adesão à prática da atividade física, ela tem uma importância, ou melhor, ela tem uma exigência de tempo muito curto perto dos outros dois. Por quê? Porque o treinamento, de verdade, se você faz um treino bem objetivo, vai lá na academia fazer o seu treino sem ficar conversando, sem ficar enrolando, em pelo menos 40, 50 minutos, vamos chutar assim, o máximo uma hora, resolveu a questão do treinamento. Então, se você fizer um treinamento decente, sem ficar conversando, sem ficar enrolando, em apenas uma hora, você resolveu isso. Então, eu estou colocando o treinamento menos importante por conta disso, por conta da exigência que ele vai ter durante o seu dia. Novamente, eu estou falando aqui com indivíduos comuns. O que é isso? Ninguém aqui é atleta, a gente não vive do esporte, a gente não vive do treinamento, tá? Então, o treinamento, ele faz parte do nosso dia a dia. Se você é atleta, se você é um indivíduo que vive do esporte, aí é outra conversa. Mas para nós que temos um trabalho e o treinamento é para cuidar da saúde, é para ter uma evolução estética, seja isso, o tempo ele é menor. Então, a atividade física eu classificaria como terceiro lugar. Por quê? Porque se você fizer direitinho, como eu falei, certinho o treinamento, em uma hora você resolve. Então você vai lá, faz o seu treinamento e resolveu. Não vai ter uma demanda tão grande, vai ter que ter muita atenção, muito foco, muita exigência durante aquela uma hora. Mas se você daquela uma hora, o treinamento acabou, você já resolveu o problema do treinamento. Segundo, eu classificaria o sono. Por que o sono? O sono, dentre o treinamento, é o que vai ter um pouco mais de exigência de tempo. Então, hoje em dia, nós temos muito problema com relação ao sono, para conseguir pegar no sono. Isso fica dentro, às vezes, do nosso dia a dia, a agitação, a ansiedade está sendo gerada por conta dos celulares, as redes sociais, ela consome muito do nosso tempo e a gente acaba perdendo horas e qualidades de sono. Muitas das vezes você consegue até ter algumas horas de sono, mas acorda no outro dia muito cansado. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar sobre o sono REM, que é o REM em inglês, né, traduzindo já para o português, seria o significado de movimentação rápida dos olhos. O que significa? No sono nós temos alguns estágios. Nós temos o estágio do sono leve, sono profundo e o sono REM.
O sono REM é o momento que a gente vai fazer a limpeza hormonal do nosso corpo, aquela limpeza metabólica, que o nosso corpo ele vai se regenerar. Só acontece nesse sono REM, por quê? Porque a gente faz um desligamento total do nosso corpo e ele vai se concentrar apenas nessa parte, nesse momento para fazer essa limpeza. Só que o nosso corpo não pode perdurar muito tempo nesse sono REM. Que é assim, quando a gente entra no sono REM, você prestou atenção que eu falei que é um desligamento do nosso corpo. Então, o nosso auditivo, o nosso tato, o nosso corpo ele desliga um pouquinho para poder fazer essa limpeza muito mais eficiente. Então, por mecanismo de defesa, se porventura a sua casa começa a pegar fogo, se, sei lá, começa a cair o teto da sua casa, quando estamos no sono REM, a gente não consegue escutar nada. Por quê? Porque acontece isso, nosso corpo ele desliga, ele tira essa questão auditiva, essa questão de tato. Então a gente não consegue, não tem essa percepção de sentir o calor se estiver pegando fogo, de ouvir o barulho se alguma coisa estiver caindo. Então o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele sabe que precisa entrar no sono REM, mas ele não pode perdurar. Então, durante o nosso sono, ele fica nesse estágio. Entra no sono REM, sai um pouquinho para ver se está tudo bem, fica ali um tempinho, volta para o sono REM e sai. Só que se a nossa mente está agitada, se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente não consegue entrar no sono REM. Então, às vezes eu posso passar até 10 horas ali dormindo, mas o meu sono teve uma qualidade ruim. Eu não consegui efetivamente descansar. Então, muita atenção. Existem várias técnicas, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas só para vocês entenderem porque eu estou colocando em segundo lugar aqui a importância do sono, tá? Se a gente consegue ter uma boa qualidade de sono, se a gente consegue acalmar nossa mente ali entre 6, 7 horas, as pessoas dizem 8 horas de sono, mas assim, não há necessidade real. Se você conseguir fazer esse sono profundo, se você tiver uma qualidade de sono entre 6 e 7 horas, você vai conseguir entrar várias vezes no sono REM e fazer essa limpeza do seu corpo. Então, repara que na musculação, em 1 hora bem feita, você resolve. No sono, se você tiver ali uma qualidade de sono entre 6 e 7 horas, você vai também conseguir ter aquela reparação do seu corpo para o dia seguinte acordar sem cansaço nenhum. Vai ter realmente ter descansado o seu corpo, ter regenerado ele para o dia seguinte. E em primeiro lugar, eu classificaria agora a alimentação, que seria o mais difícil. Por quê? Novamente, dentro dessa categoria que eu estou colocando de tempo. A alimentação, você vai ter muito mais horas durante o seu dia para ter que controlar a alimentação, porque nós estamos constantemente beliscando alguma coisinha, levantando para comer alguma coisinha, e vai almoçar, e vai jantar, e vai tomar café da tarde, vai tomar café da manhã, a gente passa muito mais tempo tendo acesso à comida. Então, o controle da alimentação, que na verdade é o controle calórico, né, e o nutricional, porque se a gente come com qualidade, a gente pode ter várias alimentações durante o nosso dia e nós vamos manter a nossa saúde. O problema não é você comer o dia inteiro, o problema é o que você está comendo e a quantidade que você está comendo. Então, a alimentação eu classificaria como uma coisa mais difícil de ser feita, porque a gente tem muito mais tempo para ter que controlar a alimentação. Então, vamos classificá-la novamente. Entre o mais difícil para o mais fácil. O mais fácil, quando você já tem ali já o controle de tudo, o mais fácil é o treinamento. Por quê? Porque você vai ter menos tempo, então 1 hora bem feita você resolve o seu treino. Segundo, eu classificaria o sono, porque se você conseguir efetivamente deitar e dormir e pegar no sono, entre 6 e 7 horas você vai conseguir controlar o seu sono. E em primeiro lugar, o mais difícil seria a alimentação, que você vai ter muito mais tempo de acesso à alimentação ali e você vai ter que controlar muito mais essa relação de quantidade e nutritiva, então aquela questão nutricional do que você está comendo. Então, os três são muito importantes, mas deu para entender um pouquinho como que cada um tem a sua exigência durante o nosso dia? Às vezes você vai ter mais dificuldade. Fala, Gui, alimentação para mim é super tranquilo. Puta, sono para mim, durmo que é uma beleza, mas treino para mim não vai. Então, cada indivíduo vai ter o seu mais difícil, porque a gente já tem uma questão mais fácil, né, de ser feita. Que nem para mim. Para mim, bom, eu tenho já o treinamento para mim é muito mais fácil, eu já consigo controlar em 1 hora, fazer muito bem feito o meu treinamento. O sono para mim já é um pouquinho complicado, por conta das minhas horas de trabalho. Eu trabalho das 6 horas da manhã até as 10 da noite, então até eu pegar no sono novamente, para no dia seguinte acordar às 5, eu tenho poucas horas de sono e às vezes eu não consigo efetivamente pegar no sono REM. Por quê? Fica preocupado com o dia seguinte, falando, não, vou ter que fazer essa aula, vou ter que fazer aquilo, vou ter que preparar essa aula. Então o sono para mim às vezes dá uma pecadinha. A alimentação já é um pouquinho mais tranquilo.
porque como eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tanto acesso à comida, eu estou sempre dando uma aula, então eu tenho que fazer o quê? Uma suplementação, eu paro para comer, eu não consigo ter aquele tempo livre, já vou dar uma beliscadinha. Então, para mim, o sono é um pouquinho mais complicado por conta das horas de trabalho. Então, cada um vai ter o seu mais difícil, mas se a gente fosse classificar realmente nessa relação de tempo, perceba que com relação à exigência de tempo, a alimentação, a gente tem muito mais tempo de acesso à alimentação. Então, você vai entender qual que é o seu mais difícil, vai fazer essa autoanálise e falar assim, legal, o que, que eu já tenho domínio, o que, que eu não tenho, o que, que eu preciso e o que eu não preciso. Pode ser, às vezes, que os três estejam desorganizados e está tudo bem. Primeiro ponto é eu entender que está desorganizado. Agora, eu preciso tomar a atitude para ir lá e melhorar essas questões aqui, para eu manter primeiro a minha saúde. Galera, lembra, a estética ela é muito boa, ela é legal, ela é do caramba, ela é bacana, só que ela é uma consequência, tá? Porque hoje nós temos uma relação de envelhecimento muito grande, a gente vai viver entre 90 a 100 anos aí, dá para chegar muito bem até 100 anos, mas a gente vai chegar lá como? Vivendo ou existindo. Então, se você não tiver esse tripé aqui da saúde muito bem controlado, alguma coisa vai ser cobrado lá na frente. Então, muita atenção agora, olhe esses campos aí, vê como é que está a sua alimentação, se ela está sendo bem nutritiva, se ela está sendo com qualidade. Perceba o seu sono. Ah, tem que ficar tomando remédio toda noite. Putz, será realmente? Existem outros recursos. Não estou falando que é fácil, não estou falando que agora você vai abrir um pote de arco-íris e vai dormir igual uma fada, um duendinho. Não existe isso. Mas olha com atenção para isso. Busque recursos naturais para o sono chegar, que é muito mais importante, tá? E o treinamento é a mesma coisa. Se você não tem, se você está observando que o seu treino ele não está tendo uma qualidade bacana, busque um profissional de qualidade. Sabe que eu tenho meu canal aqui nos comentários, você pode colocar a qualquer momento, qualquer dúvida que eu vou trazer para você, tá bom? E eu tenho também aqui na bio, eu tenho o meu Instagram. Se você quiser acessar o meu Instagram lá e ter uma aproximação um pouco mais para mim, mandar uma mensagem no particular, eu vou responder com todo carinho, com toda atenção para ajudar você a cuidar da sua saúde. Combinado? Então espero que eu tenha trago um pouquinho mais de conhecimento para vocês aí sobre esses três bases. Eu não estou falando solução, estou falando conhecimento, porque agora você vai pegar esse conhecimento e vai utilizar da melhor forma possível. Pegou o conhecimento, tá, o que eu faço com isso? Agora você vai olhar para o seu caminho e vai percorrê-lo e eu espero poder ter ajudado e espero poder estar continuando ajudando, tá? Então não esquece, se você ainda não curtiu o vídeo, não sai daqui sem dar aquele joinha. Não esquece também de se inscrever no canal e manda aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, o que mais eu posso trazer aqui de conteúdo para ajudar você. Combinado? Então, obrigado pela sua participação e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.